Servos de Deus, a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor a respeito do tema de mais uma reunião da Rede Amar, o tema A Plenitude da Igreja, Salvação para Israel. Romanos capítulo 11, e nós vamos ler desde o 11 até o 20, até o 31. Vamos ler a palavra de Deus, escrita para nossa orientação. A Igreja do Senhor no Brasil não tem atentado para estes capítulos, o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Romanos, onde Paulo deixa claro que Deus não mudou o seu plano para com Israel e para com a Igreja do Senhor. Então, vamos ler Romanos, capítulo 11, a partir do verso de número 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que se eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu próprio povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será quando do seu reestabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso
para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Agora os versículos que devem ser atentados, 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que dele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, é com grande alegria que lemos esse texto, mas com tristeza pelo posicionamento da igreja brasileira. Temos alegria porque estamos vendo em toda a terra, todos os dias, judeus reconhecendo a Yeshua como o seu Mashiach. Por isso estamos muito contentes, mas tristes, porque muitas são as igrejas que têm endurecido o seu coração por Israel. O Senhor diz no Salmo de número 122, que há uma bênção para quem ora e para quem ama Israel. Orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. Prosperam os que amam, mas oração é obrigação. Por isso eu quero colocar diante dos amados algo que eu recebi ontem do nosso enviado em Jerusalém. Nós não podemos dizer nomes porque estamos falando para a internet, mas o nosso enviado que trabalha em Jerusalém, ele nos comunicou o momento grave em que Israel está passando. Não só aquilo que está
na mídia mundial, que quase sempre é contrária a Israel, porque todas as nações vão se reunir contra Israel. Isto é fato bíblico e acontecerá. Por isso a mídia da maior parte do mundo é contrária, e a mídia brasileira também, né? Por isso faz parecer que Israel está errando, mas na realidade Israel está sendo atacado, e é um momento bastante grave para o povo de Israel. A guerra está muito próxima de acontecer. Obuses diários saem da faixa de Gaza contra Jerusalém, mas o Senhor nosso Deus é o guarda de Israel. Mas, porém, nós, os seus servos, precisamos atentar para estas palavras e não nos orgulharmos de ter alcançado salvação, porque se alcançamos salvação, foi por causa dos patriarcas de Israel. Então nós temos que neste momento voltar o nosso clamor para que Deus dirija as autoridades de Israel, para que Deus dirija os comandantes da aeronáutica, da marinha, dos exércitos de Israel, para que possam controlar esta situação que está se tornando caótica e provavelmente poderá chamar para si uma guerra. Movimentos terroristas foram reconhecidos como se fosse um país. Hamas domina a faixa de Gaza e é reconhecido agora até pela ONU, sendo que Hamas é um movimento terrorista. Mas, por desconhecimento, a própria igreja tem aceitado que os ataques são dos árabes. Não, os ataques é de um grupo terrorista. E é preciso colocar os pingos nos is, né, para que a gente realmente saiba o que está acontecendo. E isto, com a morte dos jovens judeus, 3 jovens, e a morte de um jovem árabe, isto está causando toda uma polêmica utilizada pelos terroristas para criar uma situação de embate mundial. Então, queridos, precisamos orar para que o Deus de Israel dê sabedoria aos seus governantes e que eles possam suportar aquilo que está acontecendo e com sabedoria responder a esta situação, trazendo a vitória sobre o próprio Israel e o povo de Deus em toda a terra. Obrigado. Obrigado. Queridos, todos sabem a minha dificuldade por causa da operação. Eu não tenho um nervo, e este nervo, quando eu aumento a voz, ele faz falta na faringe, né? E por vezes para mim é dificultoso, mas graças a Deus os discípulos já percebem e socorrem. Nesta hora é preciso colocar líquido, né, para voltar à voz normal. Então, queridos, é preciso que nós oremos conforme diz Salmo 122, verso 6, orando pela paz de Jerusalém, porque prosperarão os que amam a cidade de Deus. Vamos curvar nossas cabeças em breve oração. Eu quero apresentar não só os nossos enviados,
3 famílias que estão lá trabalhando para Yeshua, mas também a extensão das suas famílias, tanto em Jerusalém como na Galileia e na Judeia. Poderoso Deus, nós queremos nos humilhar perante Ti, como ramos da oliveira brava. Nós fomos enxertados na pura oliveira, na oliveira santa. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer e Te louvar pela oportunidade de estarmos orando pela nação de Israel, pelo povo do Senhor, por aqueles que o Senhor tem levantado nesta hora de agonia, de tristeza, de clamor, pela vida e pelas famílias dos jovens que foram atingidos, e pela família dos nossos enviados que trabalham naquele lugar pela salvação dos judeus. Senhor, estenda as Tuas mãos, olha para a família do Teu servo, olha para as situações que eles estão vivendo, contempla o choro de Israel, Senhor, contempla o choro dos Teus servos naquele lugar, e recebe o clamor da Tua igreja, ó Deus, aonde os nossos irmãos estão assistindo pela internet, toca os seus corações para estarem conosco nesta intercessão, pedindo salvação aos judeus, que eles possam reconhecer a Yeshua como Mashiach, e que a salvação do Senhor cubra Israel, Senhor, e que o Teu povo valentemente possa anunciar a Tua presença, o Teu consolo, a presença do Teu Santo Espírito Consolador sobre a vida dos enviados, dos Teus servos, dos Teus filhos. Haja paz em Israel. Senhor, nós oramos pela salvação também dos árabes, mas pedimos justiça para com os grupos terroristas que têm procurado criar um movimento contra Israel e contra a paz mundial. Ó Deus, abra os olhos dos Teus filhos para que vejam o verdadeiro perigo. Olha, Senhor, levanta os Teus intercessores da terra, e nós cuidaremos de Te dar a honra, nós cuidaremos de Te dar o louvor. Em o nome de Jesus, Te agradecemos e Te bendizemos. Agora, Senhor, queremos a Tua bênção para o pastor Luiz Carlos, Teu filho, que o Senhor trouxe desde Atibaia para este momento. Usa o Teu filho, ó Senhor, ele tem sido parceiro, amigo, companheiro, e eu posso dizer que ele é um filho da fé. Senhor, abençoe o Teu servo agora e nos abençoe ainda nesta reunião, quando vamos meditar sobre a Tua palavra e sobre o importante capítulo de número 11 do livro de Romanos. A graça nos foi dada em tempo de dificuldades de Israel, mas quando a plenitude chegar, ainda mais serão abençoados aqueles que esperam no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, no Deus de Isaque, no Deus de Davi, no Deus de Israel. Assim seja, pro louvor da Tua glória. Amém. Amém, queridos, podemos assentar. Eu quero pedir ao pastor Luiz, ele é nosso companheiro de diretoria, nosso amado irmão, né? Na vida dele e da família,
bons momentos pudemos viver junto, e é uma alegria de receber aqui, Luiz, e esta bênção aí, que é quase uma cópia, né? E que para mim é um neto espiritual, né? Que Deus o abençoe também. Mas venha, participe conosco, e o nome do Senhor será engrandecido. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Sobretudo filho, né? Irmão, amigo, mais filho, né? São um pouquinho mais de 20 anos caminhando juntos. E de vez em quando a gente dá uma afastadinha por causa das tribulações e das atividades da vida. Mas o apóstolo tem sido nosso pai espiritual. Nós trazemos a saudação dos irmãos lá de Atibaia, da Igreja Missionária da Família, cujo qual o apóstolo nos dá a cobertura espiritual lá também. E temos muitas histórias para contar juntos, né? Deus tem realmente nos levado a momentos de grande alegria e de grandes dificuldades. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, por tudo que Deus tem feito na vida dele. Ele tem sido uma bênção de Deus em nossas vidas. Estes dias eu estive com um pastor amigo meu, que está vivendo um momento muito difícil. E é difícil falar, né, irmãos? Mas pastor também passa por fases muito difíceis na vida. E este pastor amigo meu está vivendo um tempo de depressão por conta de muitas e muitas lutas. E eu falei sobre o apóstolo para ele nesses dias, porque ele disse assim para mim: eu sou um pastor derrotado porque eu não tenho ovelha para pastorear, eu tenho tantas dificuldades, e tem tantos homens de Deus bem-sucedidos. Eu disse assim: olha, onde é que na Bíblia está escrito que a gente tem que ser bem-sucedido para ser pastor? Ele disse: como não? Eu falei assim: então veja bem, vamos pegar a Bíblia e vamos rasgá-la, né? Porque Jeremias deve ser um derrotado, Isaías deve ser um derrotado, e aí a gente vai começar a lista. E além do mais, a gente tem alguém de perto, né, meu querido, que você conhece muito bem, que é meu apóstolo, que eu vou dizer para você: o homem passa luta, mas eu não considero ele derrotado, muito pelo contrário, é um grande homem de Deus. Ele realmente baixou a cabeça porque conhece o apóstolo. E eu sei que as nossas lutas e as nossas aflições não podem se comparar com a glória que há de vir, como diz a palavra do Senhor, né? Amém. Amém? Aleluia. Então, eu não quero falar muita coisa, porque eu sei que Deus vai falar conosco hoje. Eu sei que eu quero cada dia mais entender qual é a posição da igreja em relação a Israel, e poder ensinar o povo de Deus também, e com sabedoria de Deus, com aquilo que Deus vai nos ensinar hoje, poder me posicionar de forma melhor. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Agora eu lhe ajudo. Mas não precisa do microfone não, posso pôr ele aqui em cima. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos adorar a Deus? Irmãos que estão lá, entendi. Amém. Então eu vou honrar o Senhor. Natan, vem cá, você segura o microfone. Vem cá, dá a volta aqui. O apóstolo não vai ficar segurando o microfone para mim. Eu é que tenho que segurar o microfone para ele. Tá bom. Vamos adorar a Deus, amém? Amém, amados? Aleluia. Feche os teus olhos. Se você não souber a canção, eleve o seu pensamento ao Senhor, vá adorando com as suas palavras. O Senhor Deus está neste lugar, amém? Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem. Senhor, nós
nós queremos te adorar nesta noite, Senhor, engrandecer o teu nome, porque tu és Deus. Colocamos a nossa vida, Senhor, em tuas mãos, colocamos nossa vida em teu altar, Senhor. A ti seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja a adoração, aleluia. Olha, Deus está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Senhor, nós te louvamos, Pai. Oh, leve suas mãos para os céus nesta hora. Diga para Ele: Senhor, eu te amo, te adoro, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és santo, Tu és poderoso. Oh, aleluia! Rei dos reis, Senhor dos senhores, razão do meu viver, Príncipe da paz, Consolador, motivo das minhas canções, Rei dos reis, Senhor dos senhores, razão do meu viver, Príncipe da paz, Consolador, motivo das minhas canções. Aleluia! Cante comigo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Rei dos reis, Senhor dos senhores, razão do meu viver, razão do meu viver, Príncipe da paz, Consolador, motivo
das minhas canções, Rei dos reis, Senhor dos senhores, razão do meu viver, Príncipe da paz, Consolador, motivo das minhas canções. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és glorioso, Tu és eterno, Tu és majestoso. A Ti, Senhor, seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Te bendizemos, Te louvamos, Te exaltamos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho, Senhor, pelo sacrifício, pelo sangue derramado. Obrigado pela misericórdia, pela graça, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito em nosso meio. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Tu és bom e maravilhoso, Senhor. Tu és glorioso, Tu és santo. Nós Te adoramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém. Queridos, nós estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas. Nós cremos que estamos vivendo dias de restauração, como diz o livro de Atos, no capítulo de número 3, no verso de número 21. É necessário que o céu contenha o Senhor até os dias da restauração de todas as coisas. E a restauração de todas as coisas também está ligada à restauração da igreja do Senhor Jesus em toda a terra, às raízes da aliança com Deus. Porque, infelizmente, todos sabem que no 4º século, a igreja se desfez das suas raízes e acompanhou a idolatria de uma pessoa que se diz que converteu-se, mas na realidade Constantino nunca se converteu. Ele já servia a Baal, ele já servia ao Deus Sol, e disse que viu uma cruz ante o sol, e esta cruz vinha com uma mensagem que pela cruz ele venceria. Com isto foram criadas matanças em nome da fé, em nome da cruz, e as chamadas malditas inquisições, mas que popularmente são conhecidas como santas inquisições, que mataram a judeus, que mataram a evangélicos puros, a pessoas que queriam que as raízes do evangelho nunca fossem perdidas. Assim, valdenses, anabatistas e tantos outros povos antigos que lutavam pela fé, os pietistas e outros grupos, que lutaram pela fé, foram afastados para as montanhas, para os lugares distantes, e a idolatria adentrou a igreja evangélica e permanece até hoje.
mas é tempo de restaurarmos as nossas raízes, porque está muito próximo a vinda do Senhor. Eu quero pedir aos amados que me coloquem nas suas orações. Nós estamos lutando por uma restauração dos braços ministeriais da Rede Amar, pelas igrejas que estão afiliadas neste Brasil. Nós estamos em 18 estados, mas temos perdido um pouco deste contato e temos sentido muita dificuldade. Eu quero saudar o Espírito Santo, quero dizer, Valdete, a gente nunca esqueceu o Espírito Santo, e também nós não vamos esquecer o Piauí. Eu sei que a chamada é difícil, mas é Deus que chama, é Deus que fortalece, é Deus que confirma. Então, recebe a graça do Senhor aí, para alcançar vitória de Deus do Piauí. Nós não nos esqueceremos e estaremos juntos nas dificuldades. Lá no Peru, para onde eu preciso ir no mês de agosto próximo, para estar Javier, também o Eduardo, também o Edwin, pastores nossos que estão andando pelas montanhas, procurando chegar aos pueblos não alcançados das montanhas peruanas e também chegar aos povos indígenas da Amazônia peruana. Que o Senhor nos dê força, nos dê graça para continuar os trabalhos. Os irmãos da Costa Rica que estão também clamando para que nós pudéssemos estar lá antes do final deste ano, bem como Honduras, El Salvador e Nicarágua. São países onde os nossos irmãos estão lutando contra situações que são muito maiores do que as suas forças, mas eles têm permanecido. Os irmãos em Guiné-Bissau, apóstolo Roberto Sena, os cooperadores do Instituto de Tecnologia, ITS, Instituto de Tecnologia Social, agora não só em Bissau, mas também em Bissalanca, e onde as portas do Senhor têm sido abertas em Guiné-Bissau. Nós estamos desejosos de estar na próxima comitiva que estará aí por volta de outubro. Todas estas coisas estão nos desafiando com muita força, e nós estamos pretendendo, as pessoas que recebem os nossos boletins, que recebem as nossas comunicações, vão receber uma carta minha. Não olhem para esta carta como um desespero, mas é um momento difícil para muitos dos nossos missionários, e a rede, ela precisa ser avivada no Brasil. Precisamos de alguns braços juntamente conosco para revitalizar o nosso escritório ali da Moca. Precisamos revitalizar. Também o Senhor está nos abrindo uma porta de um novo escritório em Santo André, que não é novo, já está no coração, mas por algum tempo foi tão difícil, e agora nós já estamos rompendo, e o Senhor está fazendo grandes coisas por este Brasil afora, mas nós precisamos da ajuda dos nossos pastores. E ao receber nossa carta, ainda este mês, você ore e nos ajude em oração. Ore pelos nossos enviados que estão
nos países árabes, nem os nomes nós não podemos mencionar, porque ao mencionar o nome do país, já somos encontrados na internet. Por isso eu só posso dizer, aqueles amados que estão aí em norte de África, nós não temos esquecido de vocês. Muitas coisas não podemos dizer nomes, não podemos dizer nem o nome do país, mas aqueles que estão lá nos conhecem e sabem o que estamos falando. No Oriente Próximo, não apenas na Turquia, mas nos países ao redor, que eu também não posso citar, e os nossos valentes que estão lá em Israel. Que o Senhor os conforte a todos e que nós tenhamos força para cumprir o decreto do Senhor na nossa vida. É o nosso clamor, é o nosso chamado. Nós não voltaremos atrás. Fracos sim, mas o Senhor disse que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por isso estamos chorando entre o trono do Senhor, com a certeza de fé de que nossos enviados destes lugares estão recebendo o abraço do Senhor, estão recebendo o consolo do Espírito Santo do Deus vivo. Mas como eu prometi pela nossa carta de convocação, eu quero falar um pouco destes versículos tão importantes. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Verso 25 do capítulo 11 da carta de Paulo apóstolo aos Romanos. Os que têm conosco, Romanos 11, 25 em diante. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na minha tradução, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amado por causa dos patriarcas. Queridos, esta palavra, ela se nos desafia a repensar o momento que nós estamos vivendo. Todos sabem que os sinais estão cumpridos. Todos sabem que o tempo chegou, que a plenitude dos gentios já entrou. Jesus falou a respeito da plenitude dos gentios, dizendo: Jerusalém, Yerushalayim Shel Zahai, a Jerusalém de ouro. Jerusalém será pisada pelos gentios até que chegue a plenitude dos gentios. E a terceira vez que a lua de sangue apareceu nos céus foi para marcar a plenitude dos gentios. Todos sabem que 3 vezes no primeiro dia da Páscoa, porque poucos sabem o valor da Páscoa para Deus. É o aniversário da morte do Senhor Jesus, mas é
aniversário de nascimento espiritual para nós, porque na morte dele encontramos salvação. E muitas vezes, se nos esquecemos que, como Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios, escreveu a uma igreja gentílica, talvez a mais gentílica das igrejas, que nós vamos visitar na próxima viagem, a igreja dos Coríntios. Ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7, que a nossa Páscoa é Cristo Jesus, o Cordeiro imaculado de Deus. Nós não temos coelho de Páscoa, nós não temos ovo de Páscoa. Podemos comer ovo de chocolate, mas Páscoa é o Cordeiro de Deus, que por nós foi imolado. E nós precisamos voltar aos princípios e reconhecer quanto Deus preza por um dia de Páscoa, porque Ele deu o seu próprio Filho e o chamou de Cordeiro e o deixou ir como cordeiro manso para o matadouro, por amor das nossas vidas. E nós temos nos esquecido disto, e nós temos feito festas pagãs, ao invés de exaltar e enaltecer o Cordeiro que foi morto e reviveu. Queridos, isto traz tristeza no coração de Deus, mas Ele sempre marcou os céus no primeiro dia da Páscoa, quando o Cordeiro é separado para 4 dias após ser imolado. Queridos, Ele marcou isso em 1492, e os reis católicos de Espanha naquele ano expulsavam os judeus da Espanha, e eles buscavam um caminho nos mares com Colombo, e viram a América como o caminho de Deus para a geração judaica daquela época de 1492. A América cresceu, a Espanha minguou, como está hoje, com uma crise enorme. Eu morei em Espanha, apóstolo Roberto Sena mora na cidade onde eu morava, e nós sabemos o que está ocorrendo em Espanha e o que ainda vai ocorrer. Mas os reis católicos expulsaram os judeus e perderam a bênção, porque o Senhor disse a Abraão, em Gênesis, no capítulo de número 12, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus não é homem para que minta, e nem é homem para mudar de opinião. Deus deu a sua palavra e a mantém, porque Ele é eterno e fiel em tudo o que fala. Mas nós muitas vezes não podemos ir profundamente naquilo que Deus tem falado. Aí passaram-se 500 anos, e em 1948, ali outra vez o Senhor marca os céus com a lua vermelha para dizer: o meu Cordeiro não foi morto em vão, para nos trazer de volta a verdadeira Páscoa. E em 1948, aquele que é eterno, aquele que vela por cumprir
sua palavra, cumpre as palavras do profeta Isaías. Pode uma nação nascer em um dia? Sião esteve de parto e Israel nasceu de novo. 14 de maio de 1948, em Assembleia Mundial da ONU, um chanceler brasileiro, Oswaldo Graça Aranha, representando o governo de Eurico Gaspar Dutra, reconhece com a ONU a nação, o direito nacional de Israel voltar à sua terra. E em 1948, Israel volta também, como o profeta Isaías disse, porque veio as dores de parto, como dizia Isaías, que Israel sentiria dores de parto, mas Israel nasceria de novo. E os judeus tiveram as dores de parto na Segunda Guerra Mundial. Uma multidão de 6 milhões de judeus pereceram na Segunda Guerra. Nós temos visitado Auschwitz, nós temos visitado Birkenau, Auschwitz II, temos visitado os campos de concentração. Temos absoluta certeza do que estamos dizendo, não apenas por aquilo que a Bíblia diz, mas porque os nossos pés têm pisado o lugar do sofrimento judaico nas nações. Eu conheço as nações, eu tenho estado em Ucrânia, eu tenho estado na Polônia, eu tenho estado nos campos de concentração, então eu posso dizer com autoridade que aquelas dores de parto fizeram com que as palavras do profeta Isaías, que muitos deles voltariam mancos, coxos, aleijados, cegos, com partes arrancadas dos seus corpos, como foi que aconteceu durante a guerra, mas eles voltariam e conquistariam outra vez lugar no território que Deus prometeu a Abraão. E Deus não é homem para que minta, e os profetas de Deus não são profetas de homens, eles são profetas do Altíssimo. Por isso as palavras de Isaías se cumpriam, e eles entraram num terreno que era desértico, num terreno que saía do deserto, entrava no pântano, mas eles reconstituíram a nação, fizeram com que o deserto florescesse, conforme as palavras do mesmo profeta. O deserto floresceu, a nação se levantou, e agora o mundo não quer reconhecer que aquilo que era pântano, aquilo que os ocupantes daquela terra por muito tempo estragaram tudo que era nação, mas agora, quando tudo está novamente reconstruído, aí então querem tomar a terra daqueles que lutaram e que morreram. Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra? Quantos chegaram, ainda que aleijados, coxos e mancos, como Isaías diziam, mas eles edificaram a terra, eles construíram suas cidades, eles foram valentes e têm continuado a constituir, porque tudo que Deus falou, Ele cumpriu. E colocou um brasileiro no meio para que esta nação soubesse dos planos de Deus com Israel, mas nós temos nos esquecido de tudo aquilo que Deus já fez. Em 1967, e agora, queridos, não é palavra do profeta Isaías, não é promessa de Deus a Abraão, mas é a voz
do maior de todos os santos. É a voz daquele que veio, viu e venceu, daquele que se deu por nós. É a voz de Jesus que soa quando ele diz: e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que chegue a plenitude dos gentios. A Jordânia dividia a cidade pelo meio, e a cidade de Jerusalém tinha 2 governos, antes da cerca e depois da cerca. Antes da cerca pertencia aos judeus, mas depois da cerca pertencia à Jordânia. E Israel, quando viu as nações árabes se unirem, 39 nações, contra uma nação recém-formada, cujo exército era de adolescentes recém-formados, aquele exército resiste às nações, esperando que a Jordânia não entre na guerra, porque ela já tinha um acordo, um pacto a respeito da cidade de Jerusalém, mas a Jordânia entrou na guerra para perdê-la e para perder todo o domínio. 40 nações, ela completa o número, e aí então Israel, em apenas 6 dias, um exército de adolescente, mas debaixo das mãos do Eterno, o pequeno Davi se movimenta diante do grande Golias, e Golias cai diante do Senhor, porque eles não estavam ofendendo a nação de Israel, eles estavam tentando impedir a poderosa mão de Deus de estabelecer um decreto que o Senhor Jesus escolheu e disse. É por isso que quando eu olho para estas passagens, quando eu as leio, em mim há um tremor, porque o grande Deus se levantará. Nós sabemos, conforme está escrito, que ele pisará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte se repartirá em 2, vocês podem ler Zacarias capítulo 8 até o 14, e poderão ver claramente que vem o Senhor, não somente com os seus santos anjos, mas também com os seus santos, porque naqueles dias nós voltaremos com o Senhor a esta terra. 7 anos antes, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares, teremos com ele 7 anos, chamado biblicamente de as bodas do Cordeiro, as festas da boda do Cordeiro, porque judeus não faz festa de algumas horas, judeus faz festa de dias. Assim será a festa do judeu chamado Yehoshua, o judeu chamado Yeshua, e que tem a marca de Deus sobre si, que é HaMashiach. O Mashiach, que é Yeshua, vai pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e vai parti-lo em 2, e nós, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, estará juntamente com ele para estabelecer o seu reino milenial, e 1/3 da nação que vai resistir a todas as nações da terra que se juntarem contra Jerusalém na batalha do final da tribulação, ali no vale de Megido, no vale da batalha, o Senhor se manifestará, e grande será a vitória de Israel, porque o seu rei, o seu Melech Melechim, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, ele estabelecerá o seu trono como filho de Davi, seu pai, como descendente do reino, não como um filho de Davi, não como um filho de Abraão, mas o filho de Abraão, o filho de Davi,
sim, o Mashiach virá com poder e o cetro de justiça será estabelecido em Jerusalém. Estas coisas chamam a atenção da igreja, porque muito da igreja está partindo para a idolatria, muito da igreja está se voltando contra Israel, sem perceber as promessas e a justiça. Nos versículos que nós lemos, é bastante claro, o apóstolo aos gentios, escrevendo a uma igreja gentílica da maior cidade da época, a igreja aos romanos, que era a maior nação gentílica da terra, e ele está escrevendo e dizendo: porque não quero, irmãos meus, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, porque veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. 1967 entrou a plenitude dos gentios, e agora em 2017 são 50 anos de plenitude, queridos. Então é agora, não é para depois, é para este tempo, as coisas que estão escritas, porque elas já se cumpriram, e nossos olhos não conseguem olhar para a história e ver que o Mashiach já vem, que o Messias está às portas, que agora não é mais o Cordeiro, mas é como o Apocalipse diz, o Cordeiro e o Leão. Por isso 2014 já viu a lua vermelha na Páscoa, mas vai vê-la no tabernáculo, porque a festa da Páscoa, ela é representada pelo Cordeiro, mas o tabernáculo é do Leão que veio. Ele vem tabernacular conosco, mas ele vem com a força do leão, ele vem para dominar as nações, ele vem com o cetro de justiça nas mãos, ele vem para estabelecer seu reino milenial, ele vem para reinar. Por isso o sinal aparecerá mais uma vez, e agora é totalmente extraordinário este momento, porque as 3 vezes anteriores, ele apenas aparecia a lua, marcando o sangue do Cordeiro que foi vertido por nós, aparecia só na Páscoa. Mas agora em 2014, é Páscoa e tabernáculos, é Cordeiro e Leão, Leão e Cordeiro. 2015, outra vez, na Páscoa o Cordeiro, na tabernáculos o Leão. E esses dados não são evangélicos, estes dados são da maior instituição de ciência do mundo, a NASA. Você pode entrar lá e ver as previsões que os cientistas chegaram nos seus cálculos. Exatamente, Páscoa de 2014, tabernáculos de 2014, Páscoa de 2015, tabernáculos de 2015, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Então, queridos, não tem mais tempo. Eu entendo esta mensagem que tem marcado os céus, como Deus trovejando sobre as nações, dizendo: o meu leão está pronto, o meu leão já está em pé, o meu leão só espera o momento adequado para agir, mas ele já está em pé no trono do Cordeiro, conforme as descrições de Apocalipse. Ele já se transformou num leão e já se levantou, porque ele vem nos buscar, ele vem buscar a sua noiva, e ele vem nos levar para um tempo com ele, mas ele virá
para as nações, com o braço forte estendido, e o Monte das Oliveiras, aquele enorme monte à frente de Jerusalém, vai partir-se em dois, e por ali eles verão a quem traspassaram e crerão. Os corações serão quebrantados ante a presença do leão, que ainda mantém as marcas do cordeiro. As mãos que têm os furos se levantarão, e o povo de Israel verá a quem traspassou. Queridos, estas coisas estão escritas de uma forma extremamente clara na Bíblia, mas alguns não querem compreender a profundidade destas coisas, e nós temos que nos preparar para estes dias. Este momento virá, este momento será forte, este momento será marcante. Os últimos anos que temos que dá-los ao Senhor, e por todas as forças da nossa vida nos unirmos na anunciação do Evangelho de Cristo entre as nações, para que aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir, possam ouvir, seja o Achanincas, lá na floresta peruana, seja povo quechua nas montanhas, seja povo de Guiné, Palantas, Papel, aquelas diversidade de tribos da Guiné, mais de 40, eles precisam ouvir a voz daquele que está dizendo: eu estou voltando, eu virei buscar os meus, ele está chegando, e nós temos que buscar força para anunciar o Evangelho aonde o Evangelho não foi anunciado. Não podemos mais perder tempo nos escondendo em festas cristãs, em bailes cristãos e em coisas que não estão escritas na Bíblia. É tempo de quebrantamento, é tempo de humilhação, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar os sinais do nosso Deus, para que os nossos corações se quebrantem, para que diante de palavras tão fortes e importantes, nós possamos fazer algo maior para o nosso Deus. Eu quero dizer isto, queridos, com o coração queimando, né? É muito forte. O povo de Israel não foi rejeitado por Deus, como alguns dizem, em Romanos 11, 17 e seguintes, diz exatamente isto: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, te tornastes participante da raiz e da seiva da verdadeira oliveira. Não te glorie contra os ramos, não te glorie quanto os ramos que foram quebrados, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta aquela raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. A igreja precisa ser revestida do temor de Deus, precisa ser revestida do temor desta palavra, precisa conhecer aquilo que o Senhor disse. Há 7 mistérios que eu não posso falar agora, mas eu quero escrever ao povo
das nossas igrejas, o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16, o mistério da habitação de Cristo no crente, Colossenses 1,27, o mistério do corpo de Cristo, Efésios 1,22 e 23, o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, 7 a 8, o mistério do arrebatamento, 1 Coríntios 15, 51 e 57. Há pessoas que estão negando o arrebatamento, mas ele é claro, é um mistério de Deus e acontecerá como escrito está. O mistério da cegueira de Israel, Romanos 11, 25, e o mistério da sua vontade em Efésios 1, 9 a 10. Antes do nascimento de Cristo, pela posse da Escritura Sagrada e da fé no Deus vivo e invisível, eles foram destinados a ser oliveira santa. Através do nascimento do descendente de Abraão, não de um descendente, não é Isaac, não é Ismael, não é nenhum dos filhos de Quetura, mas é sim, o Senhor Jesus, o descendente de Abraão. Por causa dele foram escolhidos através dos patriarcas para serem a oliveira santa. Foi destituído por um tempo do mistério de ser o mediador da salvação para as nações. Às vezes nós olhamos para aquela passagem de Êxodo e não a compreendemos, para as passagens do Pentateuco, e nós não compreendemos quando Deus diz que ele tem uma nação sacerdotal, e chama esta nação de real sacerdócio. Mas depois, adiante, após a morte de Jesus, ele nos chama para o sacerdócio real. Não é troca de palavra. Israel, e só Israel, é real sacerdócio. E só a igreja é sacerdócio real. Então nós não podemos misturar palavras da Bíblia. Real sacerdócio é uma coisa, sacerdócio real é outra coisa. Leia 1 Pedro novamente, especialmente o capítulo 2, e olhe para estas verdades com carinho, porque a Bíblia não mente, a Bíblia permanece altaneira, ainda que a igreja chamada dos cristãos a tenha queimado nas fogueiras da Inquisição, ela permanece, porque ela era mais do que um livro para ser queimado, ela era um livro escrito no coração de homens que não tiveram medo de serem queimados, para que a Bíblia permanecesse altaneira. Por isso ela permanece para sempre, como o próprio Senhor disse: a minha palavra, pois, permanecerá eternamente. São coisas bíblicas, queridos, que parece que estamos esquecendo, e nós estamos entrando em outras novidades que vêm do norte. Pode ler aquele livro, conquanto ele é absurdo, mas pelo menos vai te dar um choque terrível. Os demônios vêm do norte, porque o norte não é para nós. Nós não somos norteados e nem desnorteados, porque nós somos orientados, porque a nossa salvação vem do Oriente, porque o sol da justiça nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Eu não olho para o norte, porque lá vai vir catástrofes, porque para lá vai
vir juízos, eu sei, porque a minha Bíblia diz, vai vir juízo. Eu não estou olhando para o norte, eu tenho que olhar para o oriente, onde o sol da justiça brilhará novamente, porque aquele que veio do oriente se mostrou no ocidente para a salvação de todos os povos americanos, para a salvação de todos os povos europeus, mas do oriente vem a nossa salvação. Por isso nós olhamos para o oriente, olhamos para o sol da justiça, e quando olhamos para o sol da justiça, nós sabemos que lá está a nossa orientação. No oriente, onde as coisas estão acontecendo, é que as coisas acontecerão. Então, queridos, os nossos olhos precisam estar, como diz o livro de Hebreus, no autor da nossa fé. Porque o autor da nossa fé, ele é a nossa orientação. Quantos podem dizer amém? Há muitas outras coisas que eu gostaria de dizer, que eles foram destituídos por um pouco de tempo, através da cegueira, verso 25. Israel, apesar disto, continua sendo oliveiras. Romanos 11, 4 a 7 e o verso 17. A esta igreja de Jesus Cristo, os escolhidos entre os judeus e as nações, porque hoje a igreja, ela está chegando no ponto que Paulo escreveu aos Efésios, um mistério, e vocês ao ler entenderão o meu entendimento do mistério de Cristo, que ele derribou no corpo da sua carne a barreira da separação, e ele tomou dos que estavam perto os judeus, e chamou os que estavam longe, os gentios, e dos dois povos ele fez um novo homem. O novo homem não é somente gentio, o novo homem é quando Deus une judeus e gentios num só corpo, assim como Deus disse para o profeta: tome 2 madeiras, escreva nelas por Efraim e seus amigos, e escreva na outra por Judá e seus amigos. Todos sabem que a tribo de Efraim nasceu no Egito, filho de egípcia, por isso não era considerado Israel. Os dois, o gentio e o judeu, juntos estavam na mão do profeta, e o Senhor disse: amarra os dois, porque assim farei, assim o Senhor fará, a igreja reunirá no corpo da sua carne judeus e gentios que creem no mesmo Yeshua, no mesmo Salvador, no mesmo Mashiach, no mesmo ungido de Deus. Então, queridos, esse é um mistério, mas é um mistério que Deus preparou, e todo Israel será salvo quando o número dos escolhidos entre as nações estiver completo e a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada da terra, quando o Filho de Deus voltar para reinar, como está escrito no verso 26, assim todo Israel será salvo, como está escrito, quando a nova aliança for realizada com todo Israel, e não mais somente como algumas pessoas de Israel, como acontece hoje. Verso 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nós queremos, nesta hora, orar ao Senhor. Eu gostaria de ter 2 pedaços de madeira agora na mão para amarrar. Eu não tenho, mas nós sabemos que Deus está amarrando uma igreja verdadeira a um
Há judeus verdadeiros que estão reconhecendo Yeshua como Mashiach de Israel. Nós estamos sendo amarrados por Deus e Ele está entregando na mão do profeta os dois povos. Isto é um momento muito especial. Eu quero orar com aqueles que nos acompanham, outra vez, saudando vocês. Vocês muitas vezes são a razão desta reunião. Eu quero saudá-los. Eu quero pedir que nos acompanhe nesta oração, para que se manifeste o Cordeiro e o Leão, para que se manifeste o poder de Deus sobre sua igreja, que o avivamento prometido, como disse Joel, o sol escurecerá, a lua se cobrirá de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, um profeta de Israel, está vendo o sofrimento destes dias, mas quando Pedro, o profeta da igreja, também judeu, se levantou em Atos 2, ele diz: o sol escurecerá, e isto vai acontecer no primeiro dia de Nissan, que acontecerá no mês de abril de 2015. No primeiro de Nissan, o sol se escurecerá. E Pedro diz, como disse o profeta Joel, o sol escurecerá, a lua se cobrirá de sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Glorioso para os que creem e são tirados desta terra ao encontro do Senhor nos ares. Mas terrível para aqueles que vão viver os dias chamados de grande tribulação, de angústia de Jacó. Jacó e sua herança, as 12 tribos, serão angustiadas. E nós, neste momento, temos que pedir ao Senhor: cumpra-se o teu querer, cumpra em nós, Senhor. Fala conosco, nos enche da tua graça, da tua glória. Senhor, eu quero pedir, me ajude a publicar os livros. Põe a tua preciosa mão. Põe, Senhor, os companheiros nesta batalha, porque eu quero ajudar esta terra a ser alertada, ainda que muitos dos meus amigos se voltem contra mim. Eu quero cumprir tua vontade. Ajuda-me, Senhor, como ajudastes a teus profetas. Me dá força, me dá graça, me dá unção para continuar. E agora, Senhor, olha para o teu povo Israel, olha para os teus servos que estão nos acompanhando e olha para os teus servos que estão nesta sala da missão coreana aqui em São Paulo. Senhor, nós queremos te agradecer pelo ministério coreano, nós queremos te agradecer pela GSM, nós queremos te agradecer pela missão diáspora, nós queremos te agradecer pelo pastor Del e por todos aqueles pastores coreanos que ele representa, e te pedir, Senhor, não nos afaste do teu povo, mas nos ajude a atentar, a fazer atentar os teus filhos
e levantar a nossa voz. Ensina-nos, ajuda-nos, Senhor. Levanta os servos que poderão nos ajudar nesta hora. Fala conosco, Senhor, e nos ajude. É o que te pedimos, Senhor, e te rogamos que a tua bênção alcance teus servos nos lugares longínquos desta nação. O Alberto no Amazonas, os irmãos de Rondônia, os irmãos do Piauí, os irmãos do Espírito Santo, os irmãos do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Senhor, olha para os teus servos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa Catarina. Senhor Deus, olha para o Rio Grande do Sul, traz o avivamento prometido, Senhor. Faz com que aquilo que há de se cumprir venha, Senhor, antecipe as tuas misericórdias, antecipe os olhos do teu favor. Olha para nós, olha para os teus filhos, nos dê coragem, nos dê ousadia e nos dê fé. Precisamos te glorificar. Senhor, glorifica o teu nome no final desta reunião. Ensina-nos a te louvar, a te adorar. Ensina-nos a te bendizer e a te exaltar. Com este cântico, nós estaremos terminando a nossa reunião e agradecendo a sua audição, agradecendo aqueles que têm enfrentado São Paulo numa noite fria e um trânsito difícil para estar aqui e nos ajudar nesta batalha. A todos vocês, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre vós, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós. Com a graça, com o poder de Deus, cumpramos o desejo do nosso Deus e do nosso Salvador, Yeshua, o Mashiach de Israel. Amém. Glória ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. Glória ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. mas venceu. Santo, 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 o Rei dos Reis, Tu és Rei. Glória ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. Glória ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. Fique de pé. Oh, aleluia. Vamos cantar esta canção, canção do Apocalipse.
A Bíblia diz que quando a igreja voltar com Jesus, quando formos pisar os nossos pés junto com Ele nesta terra novamente, depois do arrebatamento, a igreja vai cantar esta canção: glória ao Cordeiro, que foi morto, mas venceu. Aleluia. Vamos cantar. Glória ao Cordeiro, que foi morto, mas venceu. Glória ao Cordeiro, que foi morto, mas venceu. Glória ao Cordeiro, que foi morto, mas venceu. Diga: santo, santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Rei, Rei, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Oh! Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, ansiamos pelo tempo, Senhor, em que cantaremos, Senhor, nos ares, a canção glorificando o Cordeiro de Deus, oh, que é Rei dos reis, que é Senhor dos senhores, que é o Santo de Deus, ungido de Deus. Te adoramos nesta noite, Pai.